Senhores, boa noite então. Vamos ao que interessa. Havendo o número legal, eu dou por aberta, eu invoco a proteção de Deus e dou por aberta a presente sessão. Eu solicito então aos senhores vereadores a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovada então a dispensa por unanimidade. Sendo assim, eu convido o primeiro secretário, nobre vereador Juscelino, para fazer leitura do expediente. Nova Trento, 22 de abril de 2014. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Trento. Excelentíssimo Senhor, o vereador que esta subscreve, em virtude da correspondência recebida em 8 de abril de 2014, da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, encaminhada a Vossa Excelência e a este vereador, vem a esta casa justificar-se referente ao pedido do projeto de lei número 03/2014, em que solicitava o tombamento como patrimônio histórico do ar fresco pintado na parede do Hospital Imaculada Conceição, como segue. Primeiro, em momento algum este vereador quis prejudicar a congregação. Segundo, é de caráter notório que a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, nas últimas décadas, sempre não mediram esforços, principalmente com o Hospital Imaculada Conceição, em dedicar seu atendimento à nossa população de forma ímpar para com os doentes de nossa cidade e de toda a região. Terceiro, o objetivo do projeto de lei número 03/2014 tinha por si só reconhecer e homenagear artistas, principalmente de nossa cidade, que ajudaram a pintar o ar fresco na parede do Hospital Imaculada Conceição. Quarto, dentre os artistas neotrentinos homenageados, cita-se o Sr. Valmir Tomazini, in memoriam, e a Sra. Juventina Sgrotti, Clauman, in memoriam, que participaram ativamente da referida pintura. No sentido de guardar e preservar a história cultural do nosso município, este vereador fez o projeto acima identificado, sem, em hipótese alguma, querer prejudicar a congregação da Imaculada Conceição, por qual tem sim grande apreço. Sendo assim, requer junto ao senhor Presidente da Câmara de Nova Trento a retirada do projeto de lei número 03/2014 deste plenário, tendo ciência de que sempre será preservado, pois é sim de grande valia para o reconhecimento da cultura do nosso povo. Atenciosamente, Jaisso Moacir Marchiori, vereador. Ofício com cópia para a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, aos cuidados da irmã Ana Tomelin. Ofício número 03/2014, setor contabilidade. Prezado Senhor, no cumprimento das disposições legais, encaminho a Vossa Excelência e demais vereadores balancete desta Câmara Municipal de Vereadores relativa ao mês de março de 2014. Desprovida de outro propósito, aproveito o ensejo para apresentar protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Cleide Liz Delantônia, contadora. Indicação número 99/2014. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador que esta subscreve, considerando a real necessidade do que vem alegar, indica à mesa desta Casa providência junto ao Executivo Municipal, no sentido de que a Secretaria de Obras providencie realizar melhorias no sentido de alinhar e nivelar o meio-fio da Rua Alferes, nos trechos onde não existe calçada. Justificativa. Moradores proprietários de residências manifestaram a este vereador desejo de construir a calçada, em frente sua residência, mas questionam a necessidade de a Prefeitura realizar as melhorias acima citadas. Sala das Sessões, 22 de abril de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 100/2014. Que o Executivo Municipal notifique os proprietários de terrenos junto à Rua Alferes e Independência quanto à necessidade de cimentarem o passeio público. Justificativa. Conforme o Executivo informou a este vereador que a obrigação da construção das calçadas em frente aos terrenos que margeiam ruas pavimentadas é do proprietário,
Nada mais justo do que o proprietário ser informado oficialmente de sua obrigação, dando a ele um prazo legal para a realização do serviço. Sala das Sessões, 22 de abril de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 101/2014, que a Secretaria de Obras providencie restaurar grade da Boca de Lobo e parte do passeio público da Rua Francisco Vale, no centro da cidade. Justificativa. O problema localiza-se no lado esquerdo da referida rua, ou seja, junto ao ginásio do colégio, e o passeio público é muito utilizado por pais e crianças que se dirigem até o Centro de Educação Infantil. Por isso, o problema oferece eminente risco de acidente. Sala das Sessões, 22 de abril de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 102/2014, que o secretário de Agricultura e Meio Ambiente solicite aos responsáveis pela coleta de lixo que os mesmos voltem a fazer a coleta na rua Marta Batiste, no bairro 30 Réis. Justificativa. Moradores não sabem o real motivo pelo qual, depois de muitos anos, o caminhão da prefeitura deixou de fazer a coleta do lixo na referida rua. Haja visto, a coleta do reciclável tem acontecido normalmente. Segundo informações extraoficiais, o motivo teria sido causado pela má condição do leito da rua, mas já se passaram alguns meses que a rua recebeu melhorias e o caminhão não voltou a fazer a coleta. Apesar de muitos apelos de moradores ao secretário, e para lembrar, há poucas semanas este vereador enviou ofício ao secretário sobre o assunto em pauta, mas nada mudou até a data de hoje. Sala das Sessões, 22 de abril de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 103/2014, que sejam feitas melhorias quanto patrolar, colocar macadame e substituir lâmpadas queimadas na Rua 269, conhecida como Rua da Igreja do Morro da Onça. Justificativa. Moradores informaram a este vereador da necessidade de se fazer a limpeza das sarjetas e colocar macadame, pois faz muito tempo que isto não acontece. E sendo assim, o leito da estrada vai ficando mais estreito, porque o capim vai avançando sobre o leito da mesma. Relataram também que algumas luminárias estão com lâmpadas queimadas há algum tempo. Sala das Sessões, 22 de abril de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 104/2014, que seja feita uma ponte na Estrada Geral da Valsugana, próxima ao sítio do Sr. Pedrinho Piva. Justificativa. A estrada está cedendo, ficando muito perigosa de transitar na via, até que seja feita alguma coisa que a via seja sinalizada do perigo. Sala das Sessões, 22 de abril de 2014, Hélio Vil, vereador. Indicação número 105/2014, que seja macadamizada a Rua dos Quinis. Justificativa. A rua está muito emburacada e com valos feitos pelos caminhões, necessitando de patrulhamento e macadamização. Sala das Sessões, 22 de abril de 2014, Hélio Vil, vereador. Obrigado, nobre vereador. Não. Terminada então a leitura do expediente, eu concedo a palavra aos vereadores inscritos para assuntos de sua livre escolha. Convido o nobre vereador Jason, as duas. Pode. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite também aos ouvintes da Rádio Clube. Senhor presidente, nobres vereadores, primeiramente quero falar sobre uma nota, uma inverdade, uma nota infeliz que foi publicada no jornal Correio Catarinense de São João Batista. Essa nota diz que o nosso partido, PSDB, está exercendo uma pressão sobre o nobre colega Juscelino Chini, sobre a desistência dele aqui de ser vereador, em virtude de uma pressão exercida pelo nosso partido. Foi uma nota infeliz, uma nota que quem publicou não sabe do apreço que o PSDB tem com o vereador Juscelino Chini, que é um vereador que luta pelo interesse da comunidade de Nova Trento. Então, uma nota infeliz, muito mal elaborada,
muito mal informada pela pessoa que teve a incompetência de publicar essa nota no jornal. Deixamos aqui o PSDB todo, deixa o repúdio a essa pessoa por essa nota. Outra coisa, senhor presidente, nós vamos votar daqui a pouco um projeto onde nós vamos nominar uma rua Ercílio Gandim, aqui no bairro 30 Réis, é uma transversal da Rua Independência, onde o seu Ercílio, eu tive a satisfação de conhecer o seu Ercílio no ano de 87, 88 ele veio a falecer. Ele deixou 8 filhos, a viúva dele, a dona Odete Dalbosco Gandim, está viva. Foi um homem, uma pessoa íntegra, criou seus filhos, recebeu a herança dos seus pais, onde se dedicou na agricultura, depois trabalhou em obras também. Então, depois nós vamos apreciar esse projeto e eu tenho certeza que todos os vereadores aí vão votar favoráveis a esse projeto. Mas uma coisa, senhor presidente, nobres vereadores, essa Páscoa, eu estive visitando várias pessoas da cidade, comunidade, que estão adoentadas. A maior dificuldade, inclusive, essas pessoas adoentadas, elas estão recebendo assistência da Secretaria da Saúde e todas elas estão satisfeitas com o bom atendimento que estão recebendo por essa secretaria, pelo secretário Max e por toda a sua equipe. Mas eu tive uma preocupação em visitar um cidadão, onde ele me colocou o seguinte: ele é uma pessoa nova, está esperando uma operação pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que a gente sabe que está falido. Esse jovem, ele tem o maior interesse em retornar aos serviços, mas devido ao atraso, como ele não consegue essa operação via SUS, inclusive com um empenho grande do secretário, mas hoje a gente sabe que é mais fácil arrumar dinheiro para fazer campo de futebol do que atender a população no Sistema Único de Saúde. Esse jovem está aguardando mais de 6 meses para ser operado. E ele me comentou o seguinte: Jason, eu quero voltar ao trabalho, o que me falta é essa pequena, simples operação. Então, senhor, vejam como está o nosso Sistema Único de Saúde. Está praticamente, ou melhor, está falido. Seria isso, senhor presidente, para a primeira parte. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. Convido o nobre vereador Leonir. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Clube, em especial os neotrentinos, muito boa noite. Gostaria, senhor presidente, para começar o meu trabalho, hoje eu ouvi uma entrevista do presidente da APAI, Moacir Archer, que explanou sobre o nosso trânsito daqui a uns dias, devido à recuperação da ponte ou a ponte nova do centro. Mas o que me chamou a atenção é que o mesmo falou o seguinte, que ele é aposentado e ele é um colaborador da equipe de trânsito que fazia isso porque ele era aposentado e fazia porque ele gostava. Mas eu queria dizer, senhor presidente e senhores vereadores, que o ano passado, aqui nesta casa, eu mostrei um empenho de 10 mil reais desse cidadão. Eu pergunto, senhor presidente e vereadores, tem outro Moacir Archer aqui na cidade? Pode ter outro, né? Que ganhou os 10 mil reais ano passado. Não pode se deixar passar em branco. O cara vai lá ser vítima na rádio, dizer que ele é voluntário e recebeu 10 mil reais. Para, né? Agora, eles estão fazendo de novo o trânsito. Aí ele falou que a
A Câmara também tem um representante, senhor presidente. O senhor pode me dizer quem é? Que eu não sei quem é o representante da Câmara. Quem que é o representante? Alguém sabe aí quem é o representante na Comissão de Transporte? Quem é o... Eu não sei. Ele falou na rádio que a Câmara de Vereadores tem um representante. Quem é? E se quem é, eu quero saber se já foi alguma reunião. Já foi alguma reunião? Eu quero saber quem é. Posso ter sido nomeado, mas... Mas o senhor também foi nomeado. Mas o senhor já foi a alguma reunião? Porque aí eu ia pegar no pé do senhor. Porque o senhor devia ter me orientado para fazer o elevado na frente do supermercado Ark. E fizeram lá embaixo na Flora, na ex-vereadora. O senhor não me defendeu? Mas o senhor pediu as lâmpadas para o morto, também não foi atendido. Isso eu já venho aqui. Mas isso eu queria deixar claro. E tem essa. Se tem a Câmara de Vereadores, tem a PAI, tem a CDL, tem mais não sei quem, a OAB, mais não sei quem, dando cobertura ao trânsito, para que fazer projeto? Se todo mundo já deu a ideia, não precisa pagar mais ninguém para fazer projeto. Ali já se discute e já se faz o projeto. Mas, vamos ver nos próximos dias o balancete, que deve vir mais. Tomara que não. Porque aí, nós vamos ver, novamente. Mas eu tenho mais assunto, tenho que ir rápido. Lâmpadas no Morro da Cruz. Antes da caminhada, eu fiz uma indicação aqui, para trocar as lâmpadas aqui da entrada, e fizeram a manutenção do muro, da Casa da Cultura, aí, como é que é? Do museu para cima, e as 3 lâmpadas aqui não trocaram porque eu pedi. Não trocaram. Mas não tem problema. Não prejudicaram o maestro, não. Jamais. Não trocaram. Estão lá queimadinhas ainda. Vamos para frente. Ribeirão Bilu. Mato queimado. Lá no seu Tomazone. Tem uma boca de lobo que é desde dezembro do ano passado que está entupida. Ele já pediu até pro Papa para ir lá arrumarem o bueiro. Não arrumaram. Não arrumaram. Não desentupiram, não fizeram nada. A água está correndo na estrada e não fizeram. Eu quero pedir, senhor Juscelino, porque lá vai dar uma encrenca muito... Pode até dar briga lá. Porque o cantoneiro não se dá com o proprietário. Escuta bem, o senhor pode levar isso para mim? E eles vão se matar. Vai dar uma encrenca braba. Então eu queria que o senhor fosse amanhã, que se eu vou falar, eles não fazem, Juscelino, e povo, e presidente, e povo neotrentino. Se eu pedir, eles não fazem. É encrenca política. Eles têm ciúme, porque eu falo. Eles têm ciúme. Inveja. Porque quando nós fomos ao poder, nós fazíamos as coisas. Hoje eles não fazem. O nosso secretário, eu já cansei de dizer aqui, se ele tem 2 tartarugas, uma ele deixa fugir. Ele não consegue pegar as 2. Então, Juscelino, faz um favor, vai lá, resolve esse caso. Resolve para o seu Tomazone. Um senhor de idade, eu acho que ele já tem quase 80 anos. Vai lá, está passando água na frente da subida da casa dele. Ele me pediu encarecidamente para resolver o problema dele. Não custa nada. Vai lá e resolve. Vou cobrar do senhor que o senhor é assim com o prefeito e com o secretário. Eu escutei um requerimento na retirada de um projeto de tombamento de uma pintura do nobre vereador Jais. Eu acho que o senhor fez certo, nobre vereador. O senhor fez certo. Retirar o projeto, porque eu tomei a iniciativa de falar com as irmãzinhas da congregação e elas me disseram que elas não estavam contentes com isso, porque o tombamento sempre é uma coisa que gera alguma coisa que não pode mais mexer.
Então, eu acho que o senhor fez certo em retirar. E se justificar certo as irmãs. Mas, eu digo que o senhor devia ter ido lá falar com elas. Não só com o requerimento, devia ter ido lá falar com elas. Então, fica aqui a minha palavra ao senhor, que o senhor fez certo tirar o projeto do tombamento. Acho e digo que é válido o que o senhor pensou, que é uma pintura bonita, tá? Mas ainda não é para um tombamento que iria, para mim, prejudicar o prédio das irmãzinhas. Outra coisa que eu queria falar, e essa é importante. Olhem bem, aquele jornal que gosta de falar do maestro, e agora eles não têm mais assunto do maestro, eles têm que botar as coisas também contra o prefeito. Lama em estrada obriga o cancelamento de evento com o universitário no Alto Silva. Eu quero dizer aqui, senhor presidente, vereador, que não é o maestro que está falando. Está aqui, está vendo? É grande, hein? Letrona grandona no jornal do meu cunhado, aquele que gosta de mim. Ele gosta. Agora, ultimamente, ele não está mais falando no maestro. Eu acho que ele achou que não devia mais falar. Mas olha bem, vinha uma equipe de universitários fazer um trabalho de pesquisa no sítio do senhor Casete, Valentim Casete, Prima Luma, lá no Alto Silva. E ele teve que cancelar, porque não passava. Não passava da lama que tinha na estrada. Mas ele reclamou para o secretário, para o Virgílio Tamanini, até para o motorista aqui, para o Snimikowski, para todo mundo, para o secretário Tomasi. Ele reclamou. Agora eu pergunto só uma coisa, eu tenho mais coisa para falar. Imagine um ex-secretário que votou neles, que ajudou a eleger essa administração, não foi atendido. O senhor imagina um coitado, eu digo coitado lá do Aguti. O que eles fazem com ele? Vocês imaginam? Ajudou a eleger. Está aqui, Valentim Casete. Ele tombou até uma patrola para querer levar para o Aguti para fazer campanha na época. E agora ele não é atendido para a estrada para ir no sítio dele, para universitários. Pensam bem. Pensam bem. Imagina o resto como está. Louvável. Eu apoio o Valentim Casete. Ele está certo. E eu não sei como conseguiram botar isso no jornal. Ele deve ter esperneado bastante se eu conheço a peça. Um minuto. Não, senhor presidente, já. Então, olhem bem, que não é o maestro que está reclamando. É o jornal e o Valentim Casete, ex-secretário de transporte. Mas o meu foco, eu não sei, passou tão ligeiro. O meu foco hoje, no primeira fase, não desligue o rádio, quem está me ouvindo, que eu tenho o recadastramento, senhor presidente, e o IPTU, na próxima. Eu tenho um IPTU aqui de um cidadão e é a letra dele, eu mostro e tiro o xerox para quem? Eu mando um para o prefeito, para o vice, o vice está meio esquecido, que ele só dá ovo de Páscoa e fazia moções nessa aqui para ganhar a eleição. Agora ele está meio quietinho. Liguem para ele, cobrem. Aqui eu tenho uma folha do IPTU, é a letra dele, é a letra do cidadão do IPTU. Isso é uma vergonha. Olha aqui, está escrito a letra dele. Vocês podem ir fazer até, como é que se diz? A biometria? É isso? É a letra dele que escreveu e me deu para mim. Isto é uma vergonha.
o que está acontecendo no nosso município. E digo, nós fomos enganados, senhor, nossos companheiros. Porque recadastramento não precisava da autorização da Câmara. Precisava autorização de 30 de março para passar para 10 de maio. E eu cansei de dizer aqui que em 3 meses não dava para fazer um recadastramento sério nessa cidade. Eu continuo depois. Obrigado, nobre vereador. Eu convido o nobre vereador Genésio. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, ouvintes da Rádio Clube, boa noite. Bem, hoje apresentei 5 indicações, senhor presidente, e vou justificá-las. Na semana passada recebi a resposta do pedido de informação se o Executivo tinha colocado no orçamento 2014 a construção das calçadas ou dos passeios públicos do meu bairro, no bairro 30 Réis, especificamente das ruas Independência, Rua Alferes, ou mais conhecida como Rua Geral para muitos. E na resposta me foi dito que não estava no orçamento, mas que também o poder público não tinha a obrigação de construí-las, porque os proprietários que têm terrenos que fazem frente com a devida rua é que é o responsável pela construção do passeio público. Eu sei que existe a lei, é verdadeiro isto, mas também estou cobrando hoje em uma indicação que a prefeitura então faça valer a lei, que o secretário, melhor que o fiscal, fiscalize, realize as vistorias e venha notificar esses proprietários, e o notificar que este vereador diz não é multar, é informar o proprietário de sua obrigação de construir o passeio público. Nós sabemos também que se houver boa vontade e determinação do Poder Executivo, o Executivo também pode construir as calçadas. Basta querer, aí é uma questão de querer. Porque nós sabemos que em outras localidades, outras administrações, construíram os passeios públicos. Nós sabemos agora que também o centro da cidade será revitalizado com calçadas padrão, tudo será feito com dinheiro público. É uma pena que se pensa assim, porque se deveria levar melhorias onde elas não existem e não apenas ficar reformando onde já existem. Mas esta é uma decisão pessoal do prefeito. Os vereadores não conseguem fazer mudar nada nesse sentido. Então fiz a primeira indicação solicitando então que a prefeitura faça primeiro sua parte, que é a necessidade de nivelar e alinhar o meio-fio da Rua Alferes e da Independência, porque em grande parte das duas ruas o meio-fio está ou desaparecido ou totalmente desalinhado e desnivelado. Então, em conversa com alguns moradores que demonstraram interesse em construir as calçadas, me cobraram isto. Eu, Edo, até gostaria mesmo de fazer a calçada, mas não há mais meio-fio em frente à minha residência. E dizer-lhes, se eu for mexer no meio-fio, certamente a prefeitura vai me cobrar, porque isto é patrimônio e é obrigação da prefeitura. Então, se a prefeitura fizer esta primeira parte, em seguida eu construirei o meu passeio público, o que compete sob minha responsabilidade. Então, a primeira indicação tem esta finalidade. E a segunda, então, de fato, que após feito isto, então que se faça valer a autoridade do fiscal de obras, que faça jus à existência do cargo e que ele notifique as pessoas da necessidade de se cumprir a lei. Porque a lei foi feita para todos, então todos devem cumpri-la. Porque é fato que muitos construíram suas calçadas há muitos anos e as mantêm devidamente perfeitas. Sempre recuperam quando se faz necessário
enquanto outros nunca as construíram, mas o poder público sempre fez vistas grossas a este caso. Por quê? Porque muitas vezes vem a questão política e então dizem, mas este é do nosso time e nós não vamos exigir nada. Ou seja, no poder público ainda existe a lei, ou melhor, a lei é aplicada da seguinte forma. Se diz muito que para os amigos a benevolência da lei, para os inimigos o rigor da lei. E é por isso que muitas vezes as coisas não acontecem, e é por isso que existe essa disparidade em que uns se sentem perseguidos, outros menosprezados. E é preciso mudar este cenário. Então, volto a reiterar, que a Prefeitura faça a sua parte primeiro, nivelar e alinhar os meio-fios. Depois, então, que o fiscal de obras notifique estes proprietários para que eles cumpram com o seu dever. Fiz também uma indicação solicitando à Secretaria de Obras que faça a restauração de parte do passeio público da rua Francisco Vale. Eu fui informado e uma pessoa me passou por e-mail, através de fotografias, que há um grande buraco se formando do lado esquerdo da rua Francisco Vale, justamente a calçada mais utilizada por pais e crianças que se deslocam ou que frequentam o Centro de Educação Infantil. Percebe-se que a calçada, debaixo da calçada existe um buraco, ou seja, está oco. E ali do lado tem uma grade que está semi-destruída. Fica bem no centro da cidade, pessoas circulam aí diariamente e é muito utilizada, como eu disse, na maioria das vezes por crianças e pais de crianças. Então espero que o secretário dê a devida atenção, pois esse problema fica a menos de 50 metros da Secretaria de Obras. Uma quarta indicação, e agora ela é repetitiva, é quanto à coleta de lixo na rua Dona Marta Batista. Bem, a coisa de 30 ou 40 dias, o prefeito disse em entrevista à Rádio Clube que este vereador fazia muitas indicações. E ele disse que não estava correto. Eu digo a ele e disse que ele devia se preocupar por que eu faço tantas indicações. E não me criticar porque eu faço as indicações. Ora, se este vereador faz um número elevado de indicações, é porque os problemas são num número muito elevado. E muitas vezes elas são repetitivas, por quê? Porque não se resolve o problema, porque não se dá a devida atenção ao problema. Então o problema continua lá, e os moradores voltam a procurar este vereador, reivindicar que se faça novamente a indicação, que se informe novamente o executivo, e é minha obrigação, e eu a farei. Então, a coisa de 15 ou 20 dias, ao invés de fazer uma indicação, eu mandei um ofício ao secretário de Agricultura e Meio Ambiente, que ele é o responsável pela administração da coleta de lixo, Sr. Saulo Roberto Voltolini. Relatei a ele que fazem meses que o caminhão da prefeitura não sobe na rua Marta Batista para fazer a coleta do lixo, como costumeiramente se fazia até há 6 ou 8 meses. Este final de semana, uma moradora me procurou novamente, me questionando de que o caminhão não voltou a subir. E eu perguntei a eles, então, se eles sabiam se havia algum motivo justo para que a prefeitura deixasse de fazer a coleta, pois isto vinha acontecendo nos últimos 20 ou 30 anos. Então, diz a moradora que acha, mas não tem certeza, que o problema era a má condição da rua. E isso é fato. A rua estava bastante esburacada, cheia de valetas, mas quem me ouve não imagine que é uma rua de 1 quilômetro. Ela tem apenas 120 ou 130 metros, se é que tem. E este vereador fez a indicação, de fato fizeram a manutenção da rua. Mas feita a manutenção da rua, o caminhão da prefeitura continuou a estar ausente. Ele não retornou
na rota para fazer a coleta de lixo. Então vejam que a gente é obrigado a ser repetitivo. Porque se eu mandei um ofício há cerca de 2 ou 3 ou 4 semanas ao secretário, relatando o fato, e horas nós estamos falando de uma rua que fica a 500, 600 metros da prefeitura, fica no centro do município. Então por que não determinar ao motorista que voltasse a fazer a coleta nesta rua? E se o secretário determinou ao motorista, por que então o motorista não obedeceu a ordem do secretário? Afinal, creio eu que exista uma hierarquia. E manda quem pode e obedece quem tem juízo, o pessoal diz. Mas o motorista, se recebeu a ordem, deveria ter executado a ordem. E se o secretário não deu a ordem? E então o que fez com o meu ofício que mandei? Para que então ele soubesse do problema. Um minuto na brevidade. Então são essas coisas que muitas vezes nos fazem ser repetitivos nessa tribuna. Justamente porque não é dado o devido valor à informação que chega oficialmente às pessoas que ocupam cargos no Executivo. Uma quinta indicação, também fui solicitado por moradores da Rua 269, mais popularmente conhecida como a Rua da Igreja do Morro da Onça. É uma rua muito curta, que você entra antes da Igreja do Morro da Onça, inclusive tem acesso à travessia que liga o Fígolo ao Morro da Onça, e sai logo acima do Morro da Onça. Então os moradores me pediram que a Secretaria de Obras fizesse a limpeza daquela rua, ou seja, que patrulassem, que fizessem a capina, que capinassem as sarjetas. Eu passei por lá e verifiquei. Tem que ser honesto, indiquei, não há matagal cobrindo a rua, mas de fato o capim da sarjeta avança sobre o leito da rua e ela vai ficando mais estreita. Então solicitaram essa melhoria e me informaram também de que são poucos postes com luminária porque o trecho é curto, mas que algumas luminárias estão com as lâmpadas queimadas. Então pediram a este vereador que informasse o executivo da necessidade de se trocar as lâmpadas. Citaram inclusive, nós moramos no bairro do vice-prefeito e esperamos que ele nos dê a devida atenção. Por hora é só, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. Eu só gostaria de fazer um lembrete sobre a praça que existe lá na rua, lá no supermercado Pedrote, senhores. Fizeram uma praça, né, a Praça Carmelina Costa, bonita, coisa de primeira. Só que as águas estragaram lá as calçadas e se alguém lembrar amanhã de falar para o secretário, para que seja convocada a empresa que fez, porque eu acho que até de direito, ficou uma praça assim muito bonita, dá até gosto de ir lá, né? Então só que aconteceu esse probleminha. Sim, Nauro? São as lojotas? Isso, a calçada, só a calçada, os meio-fio na curva assim. Mas ficou bonito, só tem aquilo que não daria para deixar se perder, né, nobre vereador? Mas assim, então, não havendo mais vereadores inscritos, passamos para a ordem do dia. Na ordem do dia nós temos 2 projetos e temos as indicações dos nobres vereadores. Eu coloco, então, em votação as indicações dos nobres vereadores Hélio e as do Edo. Eu coloco primeiro em votação as indicações do nobre vereador Hélio. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovadas, então, as indicações do nobre vereador Hélio por unanimidade. Continuando, eu coloco as indicações do nobre vereador Genésio, que são 5, né, Genésio? Eu coloco em votação as indicações dos vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovadas, então, por unanimidade. Continuando, nós temos os 2 projetos. Temos o projeto de lei complementar número 04 de 2014, que autoriza receber por doação a área de terra do senhor Augusto Constante, destinadas à abertura de vias públicas e da outras providências. Eu coloco este projeto em discussão. Algum vereador quer fazer algum comentário? Rapidamente, senhor presidente, a doação, né? Sim, nobre vereador. Se todos os terrenos, as áreas que a prefeitura recebessem, estivesse a qualidade
que foi feito lá nesse pequeno trecho aí de 117 metros, né? Foi feita uma ponte, calçamento, meio-fio, iluminação. Bonito. E de boa qualidade. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Como ninguém quer fazer uso da palavra, eu coloco então o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovado esse projeto por unanimidade também. Continuando, nós temos o projeto de lei número 012 de 2014, também do Executivo, que dá denominação a logradouro público. Né? Em discussão esse projeto. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovado então também por unanimidade. Continuando, como não tem mais nada para a ordem do dia, eu só queria lembrar aos vereadores que a nossa retransmissão não vai ser quinta-feira. A retransmissão dessa reunião vai ser sexta-feira, por virtudes de a rádio ter compromisso com a reunião de São João, tá? Mas sexta-feira, então, os amigos que podem ouvir a gente. Sendo assim, agora eu deixo a palavra aos vereadores inscritos, então, para suas considerações finais. Nobre vereador Jason. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite, senhoras e senhores. Primeiramente, senhor presidente, nós estivemos, eu e o vereador Edson, no dia 22, na semana passada, quarta-feira da semana passada, lá com o presidente da Celeste, diretor-presidente Antônio Marcos Gavazzoni, mais uma comitiva aqui de Nova Trento, com empresários, principalmente da localidade do Claraíba, e mais o prefeito Jean, o vice-prefeito Josemar, onde a gente foi lá solicitar melhorias quanto à qualidade da energia que é fornecida no distrito do Claraíba. O que eu gostei dessa reunião foi como é que eu posso dizer, foi a atenção dada pelo presidente à solicitação, escutando todos os empresários falaram, ele escutou e ele se comprometeu a dar uma solução para a região do distrito do Claraíba. Inclusive, senhor presidente, ele fez uma coisa que me agradou muito. Ele cobrou de nós, dessa comitiva que foi a Florianópolis, uma nova reunião. Isso mostrou o interesse que ele teve pelo que acontece hoje na energia do distrito da localidade do Claraíba. E nós, logicamente, inclusive ele falou que essa reunião não deve ser para longa data, o mais breve possível. Então isso demonstrou o interesse dele e com certeza em menos de 60 dias a comitiva deve voltar lá para Florianópolis, para a Celeste, falar novamente com o diretor-presidente Antônio Marcos Gavazzoni e cobrar soluções que ele poderá dar para esse distrito que cada vez mais cresce aqui na nossa cidade. Senhor presidente, sobre a minha retirada do projeto de tombamento aí, eu estive hoje numa conversa muito franca, muito amigável com a irmã que é responsável lá pelo centro de terapia, acho que é isso, lá do hospital. E entre vários assuntos, a gente conversou sobre a situação do hospital e a gente conversou sobre essa parte do tombamento, que eu, quando coloquei isso, eu quis fazer homenagens. Inclusive ela disse que teve uma irmã que pintou o quadro lá. E nessa conversa que a gente teve, eu coloquei, né, que eu fiz uma indicação, ou melhor, um projeto dentre vários que a gente já apresentou, e em momento algum eu tive intenção de prejudicar o hospital ou a congregação. Mas em virtude do que está acontecendo, dessa situação que hoje existe entre o poder público e a congregação, então é melhor agora a gente aguardar uma outra oportunidade para fazer
esse projeto de tombamento. Né? Ela concordou, inclusive, que o quadro é de importância para a comunidade, inclusive religiosa. Né? Eu justifiquei dizendo que era uma pequena homenagem, principalmente às pessoas que já passaram dessa vida para outra, né? Como o senhor Valmir Tomazini, que é aqui de Nova Trento, e a senhora Juventina Esgrut-Kalman, né? E ela entendeu, e foi uma conversa assim muito qualificada, eu posso dizer, muito qualificada. Eu gostei muito da irmã, né? Espero que ela entenda a colocação desse vereador, né? Mas saí de lá muito contente. E sobre os tombamentos aqui da nossa cidade, senhor presidente, é uma coisa que eu acho que nossos vereadores, nós temos que se inteirar também. Porque quando foi feito esse tombamento, várias pessoas que tiveram seus imóveis tombados aqui na cidade não foram ouvidas, não tiveram nenhum benefício. Simplesmente receberam uma comunicação onde eles tinham o patrimônio deles, alguns só com aquele patrimônio, inclusive, tombados. Isso foi feito, se eu não me engano, em 98 ou 99. Né? Então é uma situação assim que eu acho que nós aqui da Câmara também temos que tomar partido e ver o que é correto, o que não é correto. Porque o cidadão ter um patrimônio tombado, ele não pode mexer mais, ele não pode mais fazer uma edificação moderna, alguma coisa. Logicamente que a gente deve preservar a história do município. Mas nós temos que ver, nós temos que analisar. Isso aí eu acho que envolve uma discussão aqui no poder legislativo aqui da Câmara Municipal. Isso seria muito interessante, junto com o Executivo, a gente analisar os tombamentos históricos que podem vir a acontecer, porque eu acho que essa lei que existe de 98, esse decreto, eu acho que ele deve cair e a gente deve repensar nos tombamentos históricos aqui da nossa cidade. Os senhores sabem que ainda falta o mês de maio para a população brasileira pagar os impostos. Para quem não sabe, de 12 meses, 5 meses a população brasileira paga imposto. Paga imposto federal, paga imposto estadual, paga imposto municipal, paga imposto sobre carro, paga imposto para tudo aqui nesse país. Se esse imposto fosse revertido, principalmente pelo governo federal, em ações onde a saúde fosse uma saúde de qualidade, onde a educação seria aberta para todos, onde nós teríamos uma educação de qualidade, com professores bem remunerados, com médicos bem remunerados, enfermeiros, e onde o cidadão chegaria no hospital, ele entraria no hospital e ele seria tratado com um quarto de primeira. Hoje a gente sabe que só quem tem um pouquinho de poder aquisitivo que tem esse benefício, vai lá e paga por um benefício que deveria ser de todos. Então, falando isso, quando foi feito a situação do recadastramento aqui em Nova Trento, eu acho assim, quem achar que está sendo prejudicado, que procure o setor. Que procure o setor lá da prefeitura e faça a sua reivindicação. Quem está sendo prejudicado? Quem achar que está sendo lesado quanto ao pagamento de IPTU, vá no setor de tributação da prefeitura e peça para ser revisto. Porque eu acho que a justiça deve ser feita. Alguém está sendo lesado, vai lá no setor, lá tem o pessoal competente. Se achar que o que está sendo cobrado não é de forma correta, eu acho que não, que com tanto imposto já que o cidadão brasileiro paga, nada mais justo do que ser justo, principalmente contribuinte aqui da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, boa noite. Obrigado, nobre vereador. Convido o nobre vereador Leonir. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e ouvintes da Rádio Clube, continuando os trabalhos, eu gostaria aqui de anunciar a nossa jornalista Dirlene, que sempre nos prestigia. De vez em quando nós falamos das suas colocações no Correio Catarinense e de outras coisinhas mais, mas é bom sempre ter conosco para divulgar os nossos trabalhos. Obrigado pela participação. Uma coisinha que eu queria ainda que eu esqueci na primeira fala, e é muito importante. Eu gostaria de pedir para o secretário de São João Batista, ou a nobre jornalista que está sempre na Câmara, que é assessora da Câmara, diga a um vereador lá que faça uma indicação
para passar a patrola na ponte onde o PMDB fez, aonde a Sandra fez, na Ponta Fina. Diz ao nosso amigo Daniel, prefeito, que mande a patrola, que quando estava o Joia eu pedia, e ele passava e botava um macadamezinho. Porque aqui eles não passam. E quem passa lá é a população nossa. É a população da Ponta Fina que passa lá. Não custava passar a patrola. E dá uma arrumadinha naquele corrimão que está quebrado lá também. Aquele corrimãozinho que fez centenário já quase. E não arrumam. Dá uma pintadinha na ponte, é bom também. É bom, não custa nada. É do município, não é do PMDB. Foi o PMDB que construiu, o mandato do PMDB. Mas não é do PMDB a ponte, é da população. Só isso. Mas eu quero dizer que a linha telefônica do Leonir Maestre, vereador, está igual a um disque denúncia. Um disque denúncia. Vejam bem a cara de pau dos dois, desejando Feliz Páscoa na primeira página do Trentino, desejando uma Páscoa. Nada contra, na primeira página. Deve ter pagado um dinheirão para aparecer na primeira página, assim, ó. Né? E agora fazer o que estão fazendo com a população. Eu quero dizer que quando nesta tribuna eu falei que o recadastramento era um trampolim para eles enganar o povo, ninguém acreditou. Este vereador e o FIDE foram contra, né, FIDE? Eu não queria o recadastramento esse ano. Eu queria que eles fizessem esse ano, fizessem certo e cobrassem o ano que vem. Agora eu pergunto, como diz o vereador Jairo, para ir reclamar. Esse cidadão já foi reclamar. E ele disse, não fui eu que fiz, vai atrás de quem foi que fez. Essa foi a resposta de uma atendente. Essa foi uma resposta de uma atendente da prefeitura. Não fui eu que fiz o recadastramento, vai atrás de quem fez. De 177 foi para 352. Isso, 3 dias de entrega de carnê. 3 dias. 3 dias. Isso está uma bagunça esse recadastramento. Uma bagunça. Eles fizeram de propósito. Por que o meu não mexeram? Eu quero dizer aqui de público, quem é lesado, que se sente lesado, não pague, entre na justiça. Entre na justiça. Porque eles vão enrolar. Até dia 20 de maio, eles vão mandar para cima, para baixo, para dentro e para fora, dentro da prefeitura, e eles não vão resolver. Eles não vão. Eles fizeram de propósito isso. Para aquele que se enjoar, pagar. E eles vão arrecadar com isso. Aquele que se sente lesado, entre na justiça. Nós vamos fazer uma ação popular. Tem gente de 1000%. De até mais. Mas não fizeram o recadastramento, agora não era para estar certo. Por que está errado? Quando eu falei aqui que em 3 meses a equipe que estava aí não ia fazer a coisa certa, eles riram de mim. Eles queriam 400 mil para fazer certo? Ah, eles queriam 400 mil para fazer certo. Senhor presidente, com 400 mil ia sair certo? Não se sabe, né? Agora está aí o resultado na cidade. 3 dias de entrega de carnê, hoje tinha 20 pessoas no balcão, reclamando, chamando o nome de baixo escalão
dentro da prefeitura. E como é que eles vão arrumar? O que acontece? Eu já falei aqui e digo, eles vão enrolar até dia 20, o cidadão não vai ganhar o desconto, ele vai ter que pagar na mara. Esse é de caso pensado. É de caso pensado. Mas tem mais. Mas aqui eu não vou perder muito tempo, porque eu vou falar quinta-feira. Eu tenho mais de 10 carnês já em casa. Mais de 10. E eu quero dizer ao público que está me ouvindo na rádio. Aquele que tem um aumento abusivo, tire um xerox do ano passado e desse ano e me entregue para mim. Ou entregue para um advogado. Ou entregue no Ministério Público. Porque isso é uma farsa. Eles querem dinheiro. Nós não aprovamos o projeto do lixo. E eles fizeram isso. Eles querem tirar das costas do contribuinte. Vejam bem, se eles não escutaram o ex-secretário na estrada, eles vão escutar quem? O cidadão lá da Ponta Fina, que mal e mal vem para cima para reclamar do carnê? Nem vou dizer isso, que isso deve ser um erro. Que tem carnê com 12 mil, 13 mil, que me ligaram hoje à tarde. Para mim isso é erro, né? Nem vou levar em considerações. Agora, de 352 para 177, isso não é mentira. Está aqui, comprovado. Sem dizer, senhor presidente, senhor vereador e público presente, aqui eu tenho um IPTU de um cidadão que está com a casa na laje e cobraram o imposto. Mas como se o cidadão está com a casa na laje e não está morando dentro, como é que eles vão cobrar? E não querem tirar. O senhor, claro, ele não sabe ir lá se explicar, não está ninguém por ele não sabe, não quer ir lá brigar. Se fosse o maestro, dava certo. Quem que foi medir isso? Qual é a intenção daquele que foi medir? Ele sabia que isso não precisava medir ou não precisava constar na lista? Ele sabia? Ele estava orientado para isso? Quando eu falei aqui na véspera, eu disse, o cidadão que vai fazer, nós vamos investigar quem vai fazer. Quando eu disse que era gente da saúde, me chamaram de mentiroso. Nada contra, mas tinha que ter um responsável junto, que dava a canetada final. Ou estou errado? Puxar a trena, todo mundo sabe se ela tem uma mola boa. Se ela tem uma mola boa, todo mundo puxa. Agora, saber medir e saber as questões da medição, tinha que ter um responsável junto. E agora está aqui o problema. O problema está aqui. Isso já tem 2, mas quantas tem em construção que cobraram? Eu tenho de uma do engenheiro que já está com a janela tampada e ele disse que não pode. Não pode. Ele disse, eu vou reclamar. E cobraram dele também? Engenheiro e votante deles. Cabo eleitoral deles. Fez força. Então está aí, senhor presidente, senhores vereadores, quando a gente falou aqui, eles diziam que a gente estava criticando. O resultado está aí. Vocês veem, hoje eu fui cortar o cabelo, para ficar mais bonitinho. O barbeiro me disse lá que ele só falta se pegar no pau lá dentro da barbearia. É só uma crítica. É só uma reclamação. Então é quase unânime a reclamação. Não é 2, 3 que está reclamando. É um monte. E só 3 dias de entrega. Vocês imaginam daqui a uns dias.
Vai ser igual a uma cachopa de marimbondo. Um minuto, nobre vereador. Machado, senhor presidente. Então, quero deixar claro aqui que ninguém está aqui criticando. Eu estou criticando o que eu já falei. Eu estou me justificando o que eu falei antes de começar. Que o meu ponto de vista era fazer o recadastramento certo esse ano e cobrar o ano que vem. Aí saía perfeito. Tinha o tempo o ano todo para fazer, direitinho, acompanhado. E agora? Eu pergunto para vocês, e o tempo agora que eles vão ter para se questionar lá? E o desgaste do poder lá na prefeitura de arrumar tudo isso? E tem gente que não vai arrumar, vai ficar bravo, vai pagar sem ter necessidade. Ou não tinha necessidade de pagar isso. E vai pagar porque de tanto que eles vão humilhar. Fica aqui uma orientação para o povo de Nova... Eu vou falar quinta-feira na rádio. E vou dizer na Rádio Clube, que eles escutam muito o Jornal da Manhã. Quem tiver dúvida, não pague. Entre na justiça. Porque ali nessa cadeira, Edo, sentava o diretor da SAMAI, Carlos Batista. Na época eu aqui, na tribuna, e ele ali. Aumentou 1% mais de inflação. Ele não pagou IPTU, depositou em juízo. Para a nossa prefeita não usar o dinheiro dele. E hoje está aumentando 1000%, eu não posso dizer para eles não pagar? Obrigado, senhor presidente. E não pague mesmo. Entre na justiça. Obrigado, nobre vereador. Convido o nobre vereador Edson. Senhor presidente, vereadores, público aqui presente e ouvintes da Rádio Clube, uma boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a jornalista Dirlene. Senhor presidente, falar um pouco do IPTU. Quer dizer que nós tínhamos nessa casa aqui um projeto para contratar uma empresa, geoprocessamento. O projeto não foi aprovado. E até o vereador Maestre pediu para que fizesse Catrena. Na época eu até era contra também, eu prefiro a empresa, né? Mas eu acho que foi bem feito com a Trena, economizamos aí eu acho 350 mil. E quero falar aqui também para o cidadão que se sente lesado, que procure a prefeitura. Vai ter uma equipe lá para receber. Gente, não vão atrás do vereador, não entrem na justiça. Primeiro vão na prefeitura. Vão lá e tentem saber o porquê. Vai para a justiça, vai se incomodar um monte e lá na frente vai acabar pagando. E o vereador sabe que tem que pagar, né, vereador? Eu não estou entendendo qual é do senhor pedir para o cidadão entrar na justiça. Por que o senhor não pega esse cidadão aí amanhã e vai lá na prefeitura com ele? Tenho certeza que o senhor vai ser bem recebido. Vai lá, escuta, vê o que aconteceu, o que está acontecendo. Eu acho que vir aqui falar, criticar, é fácil. O difícil é ir lá e buscar a verdade. Tenho certeza que, não vou dizer que não errou. Eu acho que tem de 4 a 5 mil cadastros. Erro, pode ser que tem. Mas eu tenho certeza que lá vai ser bem recebido. O cidadão que se sente lesado, ele vai ter essa folha aqui para preencher, para justificar o que está acontecendo. E se for preciso, vai uma equipe de novo na casa dele para ver o que aconteceu. Então, gente, procure a prefeitura. Se sente lesado, procure a prefeitura. Não vão atrás do vereador. Outra coisa, o vereador pediu para o Jocelino ir falar com o secretário. Por que não vai ele ir lá falar com o secretário para ir arrumar uma boca de lobo, arrumar a estrada? Hoje eu fui lá, peguei o secretário, botei no meu carro
E fiquei 1 hora com ele andando nas estradas, mostrando o que tinha que fazer. Por que todos os vereadores não podem fazer isso? Ir lá, chamar o secretário e pedir para ele? Agora, pedir para outro vereador? Claro, não tem coragem, fica tocando lopal direto no secretário. Como é que vai lá falar com o secretário depois? Aí fica difícil, né? Bom, senhor presidente, por hoje é só e uma boa noite a todos. Obrigado, nobre vereador. Eu convido então o nobre vereador Genésio. Senhor presidente, nobres colegas, público presente e ouvintes, dando continuidade aos trabalhos da noite, quero parabenizar a família do senhor Hercílio Gandim pela bela iniciativa de nominarem aquela rua homenageando seu pai. Tive a felicidade de conhecer este homem há muitos anos, já falecido, mas os anos passam, eu ainda era garoto e jovem e conhecia o seu Hercílio. Por sinal, os que não o conheceram, ele é tio do nosso presidente da Câmara, Sr. Hercílio Gandim, de fato uma pessoa muito íntegra. Ele herdou a propriedade de seus pais, ele foi um grande exemplo para seus filhos e para toda a comunidade onde viveu. Isto é verdadeiro. E destacou-se pela sua honestidade, caráter e religiosidade. De fato, era um homem justo e religioso. Homem de grande índole, de boa índole. E ele herdou as terras de seus pais e deixou a mesma propriedade onde viveu durante 60 anos para seus filhos e esposa. Na verdade, estão formalizando uma rua que já era de direito público. Como se diz, era uma área já consolidada pública, mas que merecia as benfeitorias que foram feitas, e foram feitas todas de acordo com a exigência das leis deste município. Este vereador, inclusive, teve que intervir há pouco tempo com um pedido de informação pela morosidade da decisão do Poder Executivo quanto a aceitar a doação, porque o projeto foi feito de acordo com as exigências e toda vez arrumavam alguma desculpa para não aprovar e não aceitar a doação. Parece-me que a intervenção deste vereador foi fundamental para que então a coisa andasse. Fico feliz pela família ter me procurado para ajudá-los a resolver o problema. Hoje a Lisalba, muito feliz, me procurou e dizendo: Edo, parece-me que hoje vai a votação. Digo, eu vou solicitar ao senhor presidente que colocasse hoje. E assim me atendeu, agradeço ao senhor, em nome dela, porque, segundo ela, então a novela chegaria ao fim. Foi uma grande novela, mas com final feliz. O importante é que terminou bem. E bela homenagem a este cidadão que eu conheci, e todos os que o conheceram certamente têm a mesma admiração por aquele cidadão. Senhor nobre colega maestre, quanto à questão do IPTU, o senhor votou contra, o nobre colega Fide votou contra, e nós votamos a favor porque nós não votamos a favor do aumento do IPTU. Nós apenas autorizamos o prefeito a mudar a data do lançamento do carnê do IPTU. Então, senhores ouvintes e público presente, não se preocupem com os absurdos dos números que lá aparecem, porque nenhum vereador autorizou nenhum aumento além dos 5,60%. Este é o reajuste que vocês têm que receber em seu carnê. Vou detalhar um pouco. Então, senhores que estão me ouvindo, a cada R$100 de IPTU que o senhor pagava, e aí quando se fala em IPTU está incluso inclusive a taxa da coleta de lixo, a cada R$100 houve um aumento de R$5,60. O que passar disso, de fato, não é justo. Agora, eu preciso também ressaltar que vocês precisam avaliar se a construção, se a residência, se o rancho não recebeu nenhuma ampliação nos últimos 10 ou 12 anos. Então, verifiquem. A minha casa tinha 100 metros e agora tem 120.
Então você tem que acrescentar os 20% da ampliação da sua residência e colocar mais 5,60%. Você chega ao denominador final. O que passar disso, de fato, não é justo. E é fato, eu também recebi reclamações de cidadãos que receberam o carnê e estão mais do que assustados. Posso dar o exemplo de um senhor que comprou as terras do meu irmão, em que o ano passado, e ali não há nenhuma construção. O que me chamou a atenção foi esse gravíssimo erro ali. O meu irmão passou as terras no final do ano passado. E agora o cidadão recebeu o carnê do IPTU e se assustou com o valor. Parece-me que passa um pouco de R$1.100. Então procurou o mano e disse: ô Joanim, quanto tu pagou o ano passado? Diz ele: eu não lembro, mas penso que foi R$250. Então o seu Joanim veio com ele até a prefeitura, um cidadão o atendeu, e aí nós temos que ressaltar que nem todos atendem bem, pois este cidadão, quando o meu irmão disse a ele que no ano passado ele não lembrava exatamente se havia pagado 250 ou 240 reais, de imediato o chamou de mentiroso. O senhor é um mentiroso, o senhor pagou mais de 600. Então meu mano, muito educado, disse: então eu vou até em casa pegar o carnê. Voltou à prefeitura e mostrou o carnê. Me enganei mesmo. De fato, não é 250. É 218 o que eu paguei. Está aqui o carnê. E diz o novo proprietário: por que estão me cobrando 1.200 e alguma coisa? Então vejam, senhores, que ali eu não sei se foi erro ou se foi má fé. Até ali eu não posso dizer nada. Para dizer que foi um erro, ora, quem elaborou o carnê, quem trabalhou em cima disto, ele deve saber que 218 mais 5,60% aumenta 14, 15 reais no máximo. Dizer que mexeram na planta de valores dos terrenos, também não pode, porque por esta Câmara não passou o projeto nesse sentido. Então, eu não vou seguir a rigor o conselho do vereador Maestre, mas digo aos senhores, vocês se sentindo lesados ou que foge destes números que esse vereador fala, idem até a prefeitura e mostrem. Se de fato não derem a devida atenção, então sim, então não paguem nenhum centavo. Não paguem, procurem os vereadores, procurem, certamente o nosso advogado pode nos orientar e orientar as pessoas, mas primeiro passo, vamos à prefeitura. Vamos lá, é o primeiro passo. Mas que mesmo assim não justifica o erro, porque afinal de contas, se nós não cometermos o erro, não precisamos correr atrás do prejuízo para corrigi-lo. Então, o prefeito que tanto tinha vontade de aumentar a arrecadação, parece-me que arrumou foi um grande problema. Agora ele precisa cobrar daqueles que executaram o serviço. Pois eu acredito que nesta prefeitura, e aliás, eu acredito que deva ter, mas me parece não ter, uma hierarquia. Eu sempre digo que a caneta principal é do prefeito, mas abaixo dele tem pessoas que têm canetas. E cada um tem que responder por sua assinatura. O senhor quer um minuto, senhor? Até então não. Não foi resolvido. Não foi resolvido. Até então não resolveram. Foi essa a resposta. Naquele momento disseram para o rapaz que ia ficar assim. Ele anda correndo atrás do prejuízo. Ô Edo, só um minutinho. Sim. Esse também não resolveram. Exato. Não fui eu que fiz. A cidadã respondeu. E ele teve que ir embora. Exato, eu sei que a atendente ali até pode, ela tem até o direito de dizer, não fui eu, porque de fato não foi ela. Né? Mas ela tem o direito de, primeiro fato, o dever de atender bem o cidadão e orientá-lo. O senhor procura tal pessoa e vai levar a sua reclamação àquela pessoa, que deve haver pessoas indicadas a receberem as pessoas para então resolverem o problema. O que não pode acontecer é o impura, que ninguém sabe quem manda e quem fez. Então, o conselho que eu dou é esse: se vocês não resolverem, se de fato os números não são aquilo que devem ser, então, não tendo a devida atenção, não sendo resolvido o problema, então não paguem, que nós vamos ajudar as pessoas a buscar seus direitos, e vamos fazer com que a prefeitura cumpra com o seu dever.
Este é o fato. Outro assunto, então, o vereador Maestre até fez um comentário sobre o que o jornal Trentino trouxe, jornal do qual eu tenho todo o respeito e admiração, porque eu faço questão de ler todas as notícias que vêm. Nobre colega parece-me ter uma desavença pessoal com o jornalista, e pediria ao senhor, meu amigo Maestre, vamos deixar de lado essas questões, essas picuinhas familiares, e vamos aqui nos ater a assuntos referentes à vida pública, claro, e lógico, acho que é merecedor de nossa confiança o que o jornal traz, na maioria das vezes, ou digo, em tudo que ele nos traz. Eu também já questionei, quando a coisa não é certa, eu questiono. Senhor presidente, eu gostaria que me desse talvez uns 2 minutos a mais. Pode. Mas eu vou ler na íntegra o que diz aqui. Depois eu vou explicar por que eu li. Lama em estrada obriga cancelamento de evento com universitários em Alto Silva. O excesso de lama na estrada motivou o cancelamento no último sábado, dia 12, de importante evento programado para a Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN, Prima Luna, na localidade de Alto Silva. A RPPN é local de seminários e trabalhos de conclusão de curso, TCCs, de alunos de graduação e pós-graduação e mestrado das universidades do Vale do Itajaí, Univale, e Regional de Blumenau, FURB, que fazem suas pesquisas de campo neste centro. O que estava programado para sábado era um seminário sobre ecologia com alunos da graduação e pós-graduação das 2 universidades e seus professores. Pela dificuldade de acesso de um trecho de 300 metros, o importante evento acadêmico teve que ser cancelado porque o micro-ônibus não conseguiria avançar o trecho devido à completa falta de trafegabilidade. Frustrado, o biólogo Valentim Casete teve que fazer uma justificativa às 2 instituições e cancelar o programa pela falta de acesso ao Centro de Formação RPPN, Prima Luna. Valentim observa que na semana de 24 a 28 de março, a Prefeitura fez manutenção de parte da estrada de Alto Silva, porém o material colocado no trecho não era de boa qualidade e virou lama. Diante do quadro, Casete entrou em contato no dia 2 com o funcionário Osni Mikowski, pedindo que passasse o recado para o secretário de Obras, senhor Pedro Tomasi. No dia 4, lembra Valentim, ele dirigiu-se à sede da secretaria e relatou ao subsecretário, senhor Virgílio Tamanini, que responde pela pasta na ausência do secretário, na presença do servidor Osni Mikowski. Prometeu passar o caso ao secretário. Por telefone, na manhã de quinta-feira, 11, ligou para a secretaria e falou com o funcionário Jaime Cadurim, e em seguida com o servidor Gilmar da Luz. O secretário não se encontrava. Tentou muitas vezes no celular do secretário e não conseguiu contato. Casete ainda ligou para o gabinete do prefeito, mas também não teve sucesso. Assim, no final da tarde, teve que cancelar o programa, envolvendo mais de 40 pessoas. Aqui eu diria, talvez, eu, no lugar do Valentim, que é meu amigo, minha filha fez o TCC também nessa reserva, de grande importância. Talvez teria sido melhor dizer aos estudantes para virem e que talvez tivessem que caminhar 1 quilômetro de pé. Acho que talvez teria sido a melhor solução. Eu não questiono os 300 metros de lama, porque eu sei que este evento é programado no início do ano letivo e é chamado de saída a campo. E talvez agora, este ano, esses mesmos alunos, professores, não poderão mais voltar a esta localidade. É uma pena. Eu teria optado por dizer, vocês venham, vão ter que andar 1 quilômetro. Mas eu não li isto por causa dos 300 metros de lama. O que me preocupa, o que me chama a atenção nisto, é que vocês percebem que a hierarquia na prefeitura não existe. Ou seja, afinal de contas, agora a responsabilidade é de quem? O Valentim procurou desde o secretário até o cantoneiro, porque esse senhor Mikowski é auxiliar de manutenção. Em última instância tentou o prefeito, não conseguiu. Então isto é que me preocupa, esta falta de comando geral e a hierarquia. Ora, na falta do secretário, o subsecretário tem que resolver. Na falta do subsecretário, o encarregado de obras tem que resolver.
Eu não cobro do prefeito neste momento, porque então ele também não pode resolver tudo sozinho, porque se o prefeito tinha que determinar que fizessem a melhoria, então eu não preciso de secretário, nem de subsecretário, nem de encarregado de obras, e muito menos de motorista e de maquinista. Então me chama a atenção isso. Então eu peço ao prefeito, eu já disse isso há um tempo atrás nessa tribuna, ele que verifique essas pessoas que ocupam um cargo de confiança nesta administração, pois elas precisam responder e corresponder aos cargos que ocupam, para que isso não venha a se repetir, porque isto, na verdade, a imagem do município ficou muito ruim mediante essas duas instituições. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância e boa noite a todos. Obrigado, nobre vereador. Bem lembrado. Agora vamos ver o que pode acontecer. Eu convido o nobre vereador Juscelino, então, para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, o público que nos prestigia, os ouvintes da Rádio Clube e a jornalista Dirlene, do jornal Correio Catarinense. Dos assuntos aqui que foram debatidos hoje, o principal foi o recadastramento, né? E eu quero dizer que eu também fui procurado por algumas pessoas. Algumas vendo ali o carnê, a gente já descobriu o que era. Estava certo. Às vezes a gente pega e leva aquele susto e não observa direito, só vai direto no valor, como eu também fiz quando eu peguei o meu carnê, né? E alguns, sim, estavam ali com um valor meio estranho. Então eu orientei que fosse até a prefeitura. E é o que eu estou fazendo e vou fazer. Agora, chegar na prefeitura e ter uma resposta mal dada, não é questão de, né, aceitar e deu. Tu tem que procurar, sim, uma resposta que convença do porquê tu vai pagar aquele valor. Eu acho que tem que pagar, mas o valor correto. Outro assunto, presidente, a respeito das calçadas. No ano passado a gente já fez indicações também a respeito dessa questão das calçadas. A gente tem a lei no município. E eu também imaginava, antes de chegar na Câmara, que a gente pudesse ter uma verba federal, estadual, sei lá, o dinheiro de algum lugar, para fazer passeio público. Porém, hoje eu já não penso mais nisso, porque o passeio público, vereador Edo, vindo recurso de outros governos, ele tem que seguir um padrão. E esse padrão que o governo exige é muito caro. Não que Nova Trento não mereça, mas às vezes a gente chega num trecho que a calçada tem 50 centímetros e aí não tem como atender a metragem, né, o padrão que se exige do governo federal principalmente. Então algumas, até acho que em 2009, se não me engano, veio uma emenda de 100 mil para fazer passeio público. E aí na época tinha que ter um projeto, não sei onde que iam fazer aquilo, porque ninguém conhecia, e o recurso ele até caducou, porque não tinha o que mexer naquilo. Então essa questão de passeio, claro, é muito importante, e Nova Trento merece, a nossa gente merece, independente de ser cidade turística ou não, mas infelizmente os governos aí, para essa área, quando dão alguma coisa, eles dão por dar, porque a gente não consegue realizar de acordo com o que eles pedem. E outro assunto também muito importante é a questão das roçadas. Eu penso que não se deveria nem cobrar isso dos proprietários de terreno, seja do centro, seja do interior. Nova Trento tem ali 2 meses por ano que se realiza, né, a roçada, acho que é abril e novembro. Então acho que quem tem o terreno é bonito, valoriza o terreno e ajuda aí na conservação da rua e na manutenção também. Outro assunto que me chamou a atenção essa semana foi a questão de um evento internacional, o tal do trike, aquele triciclo, que até ontem eu também não dava muito valor, mas eu tenho que confessar que eu fui até o Morro da Cruz no sábado e, como o evento do Taekwondo ano passado, fiquei de boca aberta de novo.
Veio gente da Itália, 2 atletas aí da Itália, que só fazem isso. Eles vivem disso. E gente de outros países também. Então tinham quase 200 competidores. E Nova Trento, nessa questão, eles dizem, esse pessoal que participa, é referência pela pista que se tem aqui. Então, perguntei se eles têm intenção de voltar, eles dizem que com certeza, talvez até final do ano, se não, ano que vem é certo. E aí, eu penso que o município, a administração, precisa colaborar, porque, querendo ou não, divulga o nome da cidade, né? As nossas empresas que também são beneficiadas com isso, acho que também podem colaborar. As empresas aí, através da CDL, a Cinti, as empresas que têm benefícios com isso. Porque no final de semana, claro que tinha Páscoa e tudo mais, mas esse pessoal que veio de fora ficou hospedado aqui, usou nossos restaurantes, né, nosso comércio. Então, não só a prefeitura ganhou em divulgação do nome, mas também o nosso comércio ele é beneficiado. Então, isso é bom e que venham mais vezes. Outra coisa que vale destacar, agora, a partir de hoje, começou no Brasil a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Nova Trento inicia no sábado, dia 26. Então, crianças até 5 anos, gestantes, idosos a partir de 60 anos, mulheres que tiveram filhos em até 45 dias, também têm o direito de receber a vacina gratuita. Então, no próximo sábado, inicia em Nova Trento a campanha de vacinação. Os postos de saúde vão estar abertos, das 8 da manhã às 5 da tarde. E dizer para esse público-alvo, né, que é muito importante a questão da vacina, ainda se ouve alguma coisa, o mito de que a vacina faz mal, né? Pode ser que alguém tenha alguma alergia ou tome algum medicamento, não escuto falar muito disso, mas a vacina ainda é para fazer o bem, para prevenir a questão da gripe, né? Outra questão, presidente, o Hospital Imaculada Conceição, ele foi beneficiado com um projeto da Celesc que trata de hospitais filantrópicos. Então é a segunda etapa, segundo ano que a Celesc faz isso, que ela atende hospitais filantrópicos na questão de apoio à troca de equipamentos. Então alguma coisa de fiação e os equipamentos elétricos, geladeira, freezer, micro-ondas, os equipamentos que tem ali. E Nova Trento parece que até setembro vai receber esse benefício, vai ter esses equipamentos substituídos e o objetivo maior é a economia da energia com os equipamentos novos. Então, de parabéns ao pessoal do hospital que conquistou essa parceria com a Celesc, né? E isso em benefício do nosso povo, né? Seria isso por hoje, presidente. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, nobre vereador. Só lembrando, né, nobre vereador, o PMDB conseguiu aqueles 250 mil prometidos do deputado. Não sei se o senhor já viu na prefeitura, mas foi feito um projeto que foi mandado para a SDR e são mais 250 mil que vem. Mas eu só gostaria, antes de terminar a reunião, gostaria de falar também do recadastramento. Como nós fomos a favor, né, os nobres vereadores que foram a favor, eu só gostaria de dizer que eu não fui reclamar, mas no meu carnê também tem erro. Não sei por que Cargas d'Água estão me cobrando 2 taxas de lixo. Né? Então são erros que penso que deverão ser reparados, né, como em muitos outros. Né? Pode? Só lembrando, presidente, eu esqueci de comentar na tribuna, amanhã, quarta-feira, vou participar mais uma vez de uma reunião com a TIM, em Florianópolis. A TIM, já falei aqui na tribuna, foi feita uma licitação e ela tem que atender a região sul na questão da telefonia móvel. Então, os distritos de Claraíba e Aguti têm que receber o sinal de telefonia móvel. Então, a gente está indo acompanhar até para a coisa não ficar esquecida. Vale o esforço. E só lembrando, presidente, como diz o ditado, quanto mais mexe, mais fede, né? Mas amanhã eu estou indo de novo com o meu carro, com o meu combustível, e se der tempo eu vou visitar o seu Adualdo,
Que bom, né, nobre? E se ele pedir de novo, eu vou botar uma foto em algum jornal. Até vou pedir para jornalista Dirlene, tá? Se tiver um espaço lá e ele pedir, a gente manda uma foto lá. Obrigado, tá bom, nobre vereador. Então, eu queria dizer que vamos então ver esse recadastramento, vamos fazer o que os nobres vereadores disseram. Se não é possível, ou se for mal atendido, vamos tomar outra decisão e vamos ter os munícipes que tivessem ajuda dos vereadores, eu acho que é de bom tamanho. Sendo assim, então, eu dou por encerrada a reunião, convocando os vereadores para a próxima reunião em dia e horário regimental. Uma boa noite a todos.